Sedução, Sexualidade Feminina na Colônia, de Emanuel Araújo. O nosso grupo é composto por 4 integrantes, entre eles Hendrick, Luciana, Vanessa e eu mesma. Inicialmente, eu inicio com a Megera Domada. Esse texto, ele mostra como a sociedade era uma sociedade misógina, que havia um preconceito imenso com as mulheres, onde eles não colocavam a mulher dentro da sociedade. A mulher era proibida de viver, de ter liberdade. Inicialmente, o primeiro parágrafo desse texto, ele já vem mostrar como a sexualidade feminina era, no qual as mulheres deveriam ficar em casa, esperando seus parceiros ou seus pais, se elas ainda morassem com seus pais, sendo proibidas de sair, de socializar, de viver. Logo na sequência, o Emanuel Araújo ele vai citar o versículo da Carta de São Paulo, da Epístola aos Efésios, que no caso ele fala: as mulheres estejam sujeitas a seus maridos como o Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E nesse tempo eles levavam esse versículo muito ao pé da letra. No caso, a mulher deveria ser totalmente submissa ao marido. Ela não tinha liberdade de viver. Ela não tinha liberdade de se opor na sociedade. Ela deveria ser privada de ter voz. E outra parte muito interessante nesse texto é que ele cita muito a questão do Éden, do Jardim do Éden, que no caso a mulher ela era vista como inferior devido ao que aconteceu na época de Adão e Eva. Também cita sobre a questão das bruxas, de feitiçaria, que a mulher era vista como indigna perante a sociedade. E outra questão que chama muita atenção é que Froger, que era um estrangeiro viajante, em 1969 ele citou que as mulheres só saíam de casa para se batizar, para casar e para ser enterrada. Parece um exagero, mas não é. As mulheres eram totalmente proibidas de sair de casa. Elas deveriam, depois do casamento, ficar em casa, sendo submissas aos seus maridos. Tanto é que, em um poema de Gregório de Matos, ele fala da noiva depois de casada. Irá muitas poucas vezes à janela, mas as mais que puder irá à panela. Ponha-me na almofada até o jantar, e tanto há de cozer como há de assar. A mulher deveria estar na janela, esperando seu marido chegar, ou ela deveria estar em frente ao fogão, preparando a comida do seu marido. E o marido chegava, não era o marido um parceiro carinhoso, o papel da mulher era suprir o papel da mãe. Ou seja, vivia aquela constante geração, de geração em geração, que a mulher deveria suprir o papel, e assim ele ia fazer também quando eles tivessem um filho. Outra parte que chama a atenção é a questão do casamento. Nada de excesso, nada de erotismo, como prescreveria São Jerônimo desde o ano de 392, escandaloso é também o marido demasiado ardente para sua própria mulher. Que se apresenta a sua esposa não como amante, mas como marido. Marido, ou seja, naquele casamento eles deveriam ter relações, mas uma relação tradicional. Se ele quisesse inovar algo, ele não poderia inovar com a mulher que ele era casado, ele deveria inovar com a amante, com a mulher da rua, mas não com o seu marido. E outra questão que chama muita atenção é que a igreja interferia no casamento. Por quê? Porque as regras eram claras. Uma vez na cama, os teólogos e moralistas condenavam o coito com o homem em pé, sentado por baixo da mulher. Por quê? Porque a mulher ela devia procriar. A mulher era para isso, casar e construir a sua família. E assim meus colegas darão sequência ao texto. Então, eu irei dar continuidade à fala da minha colega e eu irei falar sobre o tópico luxo e desleixo. A princípio, esse tópico, ele meio que começa já com uma pergunta, com um questionamento que diz assim: em meio a tanta repressão, como agiam as mulheres para manifestarem a sua sexualidade? Então, está na página 53, essa parte. Já começa com esse questionamento, justamente para levar o leitor a se perguntar como que as mulheres faziam para manifestar a sua sexualidade naquela época, que era tão cerceada, digamos assim, como a minha colega Misla já falou,
naquela época lá no Brasil da colônia, não tinham esse direito. As mulheres não podiam se manifestar da forma como elas queriam. Então, elas tinham que ver outras formas de meio que mostrar a sua sexualidade, seus desejos, visto que as mulheres não eram muito vistas nem ouvidas naquela época, porque elas não podiam falar, não podiam dizer sua opinião, falar o que elas pensavam. Então elas tinham que ver outras formas de meio que chamar o foco meio que para si, né? Porque naquela época as mulheres não tinham muita atenção do público, então elas tinham que ver outras formas para chamar essa atenção. E aqui, bem aqui na página 53, ele vem dizer assim: ora, dentre as várias formas de ser notada, de chamar a atenção, de ser admirada, o vestuário ou a falta dele era a preferida pelo público feminino. Ou seja, a forma de se vestir das mulheres naquela época era a forma como elas conseguiam se manifestar para a sociedade. Ou seja, a forma como elas se vestiam meio que falava por elas, porque elas não podiam falar. Então, a forma como elas se vestiam, como elas se portavam, dizia muito sobre elas. Então, ele dá essa ênfase, ele pontua muito bem isso logo no início do texto, mas ele diz também que mesmo que elas tentassem fazer isso, elas também tinham esse direito cerceado. Por quê? Em 1709, o rei ele não deixava com que as escravas fossem para as ruas com seus trajes sensuais, ditos sensuais, para não incitar os homens a pecar. Então, mesmo que elas tentassem se manifestar através das suas roupas, do seu modo mesmo de se portar, elas não podiam fazer isso até determinado ponto, porque se ficasse muito claro, elas já era cortado aqui, elas já não podiam mais se manifestar. Então, naquela época, o rei ele proibiu que essas mulheres fossem para as ruas com esses trajes, que elas fossem com roupas mais sensuais, porque isso ia incitar os homens a ir ao erro ou a pecar. Então, era tudo colocado na culpa da mulher, na conta da mulher. Então, se um homem ele cometia um assédio, ele cometia qualquer tipo de coisa, era colocado na conta da mulher, por estar vestida daquela forma. E a gente sabe que até hoje em dia também tem esse pensamento ainda. Então, é um pensamento que é muito antigo, já vem desde essa época. Eu também pus aqui, que está na página 54, que diz assim: o tecido e a forma do vestido indicavam o mundo em que vivia a mulher. Então, meio que pode parecer uma coisa fútil, mas a forma com que elas se vestiam mostrava a sua classe e também mostravam a qual mundo que elas pertenciam. Então, nos dias de hoje, nós podemos perceber que ainda tem esse pensamento de que a forma como as mulheres se vestem também fala muito sobre elas. Então, esse pensamento já vem desde essa época. Então, também vem dizer aqui que as mulheres daquela época, elas também se preocupavam em vestir as suas escravas bem também para fazer um status social, para se mostrarem bem para a sociedade, porque tudo isso ia influenciar. Então, essa era a forma com que as mulheres encontravam de se manifestar para a sociedade, a forma como elas se vestiam e a forma como elas se portavam.
fala. E aqui no final também ele vai citar o chamado festejo do entrundo, que era uma festa que acontecia em que as mulheres se viam mais livres para fazer o que queriam, para dançar, para vestir roupas mais sensuais. Então, nesse festejo, as mulheres se viam mais livres dessas amarras da sociedade, mas aquilo era uma coisa momentânea. Então, logo já passava isso e as mulheres voltavam a ser cerceadas dos seus direitos de se manifestar. Boa noite, eu vou dar continuidade ao texto. Eu fiquei com os capítulos Relações Perigosas e Feminino e Feminino. E nessas relações perigosas, nós vemos que os homens eles possuíam um profundo medo do adultério. Apesar de eles terem uma vida sexual bem mais solta, uma coisa que era admitida pela igreja e até mesmo pelo Estado. Em contrapartida disso, as mulheres eram vigiadas constantemente, porque esse adultério ele ameaçava a honra masculina. E se vivia uma época em que não se fabricava mais cinto de castidade para o sossego do marido quando ele estava ausente, mas os recolhimentos eles cumpriam muito bem essa função, que era de zelar pela honra do marido quando ele não estava perto da sua esposa. E o que acontecia era dos homens aproveitarem esses recolhimentos para se livrarem das esposas, como se tem caso de uma mulher que estava confinada há quase 20 anos e de outra que encaminhava um requerimento para sair de lá, porque o marido simplesmente viajou para Lisboa e esquecera ela lá nesse recolhimento. E falar sobre o adultério era um grande tabu, como já disse antes, porque era um medo muito grande que os homens tinham e assombrava eles mesmos constantemente, e sempre que se tocava nesse assunto causava muito desconforto. Por isso que quando um vigário da vila de São Lourenço disse o seguinte: vós outros homens não quereis não fazer adultério a vossas mulheres, pois desenganai-vos que elas da mesma moeda vos pagam. Isso causou um grande desconforto na época. E também teve um grande desassossego quando um padre que estava sendo transferido de local para um outro disse o seguinte: graças a Deus que já me livrei das mulheres deste curato, porque todas a maior parte adulteram os maridos e assim me vejo já livre de as confessar. O padre, claro, foi denunciado pela quebra do sigilo da confissão, mas os homens com certeza ficaram bem desconfiados. E naquela época, quando as mulheres elas cometiam adultério, elas se arriscavam muito. Quando eu digo muito, que elas se arriscavam a própria vida, porque era permitido pela lei que, achando o homem casado sua mulher adultério, licitamente poderá matar assim a ela como adulta. E não tinha nenhuma dura pena quanto a isso, quando os homens matavam as esposas. Porque teve um julgamento de um homem que, apesar de ele ter matado a mulher, ele queria a liberdade dele. E o parecer dos embargadores foi que o assassinato que ele cometeu era desculpável pela paixão e pelo arrebatamento que foi cometido. Mas o ponto é que nem sempre essas aventuras extras conjugais elas terminavam tão mais assim. O marido que estava ofendido, que foi traído, ele encerrava a mulher no recolhimento, deixava ela no recolhimento, ou apenas se separava, pedia divórcio, ou então dava uma boa surra e resolvia. E os lugares onde se cometiam os pecados eram sempre os mesmos: o mar, a rede, a cama, mas as ocasiões elas podiam variar bastante. Os padres, por exemplo, se aproveitavam dos confessionários para tentar seduzir algumas paroquianas. Teve até um caso curioso do padre que, após ele ouvir uma confissão de adultério, ele não hesitou e fez a seguinte proposta: pois assim como vós cometeis adultério com um homem casado, também o podeis fazer comigo. E as mulheres se aproveitavam dos festejos e todo tipo de reunião ou ajuntamento de pessoas para também dar início a uma aventura extraconjugal, começa a dar início a uma peripécia fora do meio conjugal. E a igreja é do teatro habitual de todas essas aventuras amorosas na fase inicial, na mais ardente de sua eclosão. E na noite de Quinta-feira Santa, a cidade de Salvador virava uma espécie de carnaval, porque todas as mulheres guardadas e retiradas em casa o ano inteiro, nessa noite elas saíam que passavam o ano inteiro sem nem ir para a missa,
Nessa noite elas saíam ataviadas do que tem de mais magnífico, que vão a pé de igreja em igreja, aguentar os quixotes dos cavaleiros portugueses. E é nessa noite que as filhas guardadas por um pai muito severo perdem o que durante o ano inteiro projetaram perder. E é nessa noite, enfim, que o Senhor dos carros dos cornudos vem com prazer aumentar o seu império. E é nessa noite, enfim, que os portugueses celebram as suas bacanais. O próximo capítulo, feminino e feminino, né, a gente vê que, apesar de todo esse esforço que se tinha para controlar a sexualidade da mulher, haviam também casos de relações sexuais entre elas mesmas, né? Porque se refugiar no amor de outra mulher foi uma maneira que elas encontraram de se defender de todo esse controle que se tinha. E a lei portuguesa aplicava penas duríssimas e previa que as mulheres que cometessem pecado contra a natura fossem queimadas vivas e feitas fogo em pó. Mas assim mesmo, né, com todos esses estigos que tinha a lei, as mulheres elas pareciam não se amedrontar, porque tem registro da primeira visita da Inquisição ao Brasil, em que 29 mulheres foram acusadas de manter relações sexuais com outras mulheres. Algumas dessas mulheres eram casadas e mantinham esse relacionamento segredo, e outras se aproveitavam do convívio com as escravas para poder se relacionar. Porque assim, como essas mulheres se casavam muito cedo, a sexualidade também era despertada muito cedo. Enquanto o casamento não se realizava, as meninas e adolescentes praticavam como podiam. Apesar de tudo isso, as mulheres que tinham esse comportamento desviante nem sempre sofriam essa punição tão severa de serem queimadas vivas e feitas fogo em pó, como queria a legislação. Elas simplesmente eram ameaçadas, repreendidas, sujeitas a penitências espirituais. Um exemplo disso é Felipa de Souza, que foi açoitada publicamente e degradada da capitania da Bahia. E o olhar masculino naquela época não compreendia a relação sexual entre duas mulheres, porque na cultura misógina o homem ele era homem e a mulher era mulher. E, portanto, o ato sexual só podia ser compreendido com a presença toda poderosa do pênis. E, portanto, as mulheres só ensinavam o simular o verdadeiro Deus. E nesse tipo de relação, alguém tinha que ser o homem, né? Então, uma das mulheres acabava sendo rotulada como um macho, como a gente vê nos cancioneiros, no cancioneiro de Heraldo de Rezende, uma coleção de poemas que foi publicada em 1516, onde elas são mencionadas da seguinte forma: sois macho, poderei vós emprenhar outra mulher como macho, se sois fêmea como macho, né? Mas, enfim, os teólogos eles gastavam rios de tinta para tentar enquadrar tal pecado, e os médicos se atrapalhavam tentando compreender essa coisa que para eles era tão estranha. Boa noite, eu vou dar continuidade ao trabalho. Eu fiquei com os tópicos no convento e a sedução reinventada. Dentro dos conventos, durante o período colonial, se destacou como as mulheres religiosas, apesar das rígidas normas de comportamento e da repreensão da sexualidade, encontravam forma de expressar seus desejos de maneira clandestina. Ou seja, eu percebi que no texto vinha falando em que os momentos que as meninas elas não tinham a oportunidade de viver fora do convento. Muitos pais tinham a rigidez em que elas colocavam as meninas, tanto com medo de dividir a herança, e acabavam colocando as crianças lá, as meninas, e dentro desse convento era uma realidade totalmente diferente do que era vivido fora dele. O convento, teoricamente, deveria ser um lugar de reclusão, oração e afastamento dos prazeres da vida. A prática era bem diferente. Muitas meninas eram colocadas nos conventos à força, por decisão dos pais, como eu falei, para manter o status da família ou para evitar que a herança fosse devolvida, dividida. No texto é mencionado em 1637 um relacionamento que ocorreu entre o padre Inácio Moreira Franco, que estabeleceu um relacionamento amoroso com a madre Josefa Clara. A situação gerou um grande alvoroço, levando em uma queixa formal
que foi diretamente para a coroa, porque nesse momento as mulheres não tinham o direito de ter nenhum tipo de relacionamento dentro do convento. E isso acabou que se tornou um grande escândalo na época. Embora as mulheres fossem reprimidas e consideradas pecado seu desejo, a realidade era que elas mantinham relações amorosas em segredo, desafiando as normas sociais, mesmo em ambientes estritamente controlados. A sexualidade feminina não era suprimida, ou seja, apesar de elas estarem dentro do convento, a relação sexual ela não era abafada. Dentro desse convento, no texto podia mencionar que era mencionado que as freiras elas utilizavam vestidos, sedas, cara. Então, ali dentro sempre tinha um envolvimento amoroso, mesmo que fosse apenas ali. No texto também fala que em determinado momento as mulheres elas tinham aqueles festivais religiosos e também tinha o período do carnaval. Era um momento onde elas conseguiam sair do convento e através desses momentos e ocasiões elas podiam exibir de forma que diz assim que elas tentavam seduzir os homens com olhares, né, que elas tentavam seduzir de forma olhando e também usando cabelos bem extravagantes, as roupas, as sedas bem chamando a atenção para que os homens pudessem ver e saber o que elas estavam querendo. Como eu disse, mesmo em clausura, a repressão não anulava o desejo de forma alguma, apenas elas encontravam maneiras de aparecer. Aí, no finalzinho do texto, eu vou terminar minha fala falando um final que eu achei muito interessante, que diz assim: as mulheres poderiam ser mãe, filha, irmã, mas nunca amante. O que queria dizer isso? Ser amante não era só ter um caso com alguém, mas era assumir o desejo de viver a paixão, o prazer, fora da vigilância da igreja. A mulher não podia desejar e não podia ser desejada livremente. Ou seja, os homens controlavam as mulheres no período colonial no Brasil. E assim encerramos o nosso trabalho.